Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Vamos aqui para a parte 2 do estudo aí dos direitos fundamentais, o estudo dos direitos individuais e coletivos. Então veja, meu amigo, que nessa aula nós vamos começar agora a fazer já o estudo do direito constitucional positivo. Vamos ver aqui a letra da Constituição. Vamos ver aqui o que está escrito na Constituição Federal. Vamos lá, então, junto com o professor, olha só, tá aí no quadro para você, então, acompanhar junto comigo. Veja, a Constituição Federal, ela vai dizer sobre os direitos e garantias individuais coletivos lá no artigo 5º do seu texto. E aí, nós já temos aqui claramente alguns princípios que nós vamos explicando para você no decorrer das nossas aulas. Olha só, o artigo 5º vai dizer: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então veja que aqui a lei ela não vai ficar estabelecendo distinções. Então todos são iguais perante a lei. Não importa se é uma pessoa rica, se é uma pessoa pobre, não importa se é homem ou mulher, não importa se é uma criança ou um adulto, todos serão iguais perante a lei. Mas, professor, homem tem serviço militar obrigatório, mulher não. Mas, professor, idoso tem prioridade de prosseguimento do processo, né? O processo dele corre com prioridade, o processo judicial. Professor, criança não tem capacidade civil. Veja, algumas distinções acabam sendo feitas, mas justamente com base no próprio texto constitucional também, tá? Por quê? Porque é para estabelecer a igualdade. Realmente, a igualdade que é retratada aqui no artigo 5º é uma igualdade que precisa ser relativizada. Por quê? Se nós tratássemos todos exatamente da mesma maneira, nós teríamos desigualdades. Por exemplo, será que todas as pessoas têm condições de arcar com as custas de um processo judicial? Todas as pessoas têm condições de pagar um advogado? A gente sabe que não. Existe a assistência judiciária gratuita, a famosa justiça gratuita, para que uma pessoa que não tenha condições de arcar com as custas processuais, ela consiga ter essa gratuidade. E não arque com as custas processuais, não arque com os honorários advocatícios ao final do processo, para que ela tenha uma defensoria pública atuando em nome dela. Então, veja, por isso que nós precisamos estabelecer certas distinções, justamente porque para equilibrar a balança e ter um pouco mais de igualdade. Por exemplo, a pessoa com deficiência. Para você que não tem deficiência, é muito simples circular no território nacional. Pega seu carro, pega um ônibus, pega um trem, um metrô e anda por toda a localidade que você quer. Nossa, professor, mas é tudo cheio, é ruim, é caro, mas você consegue, tá certo? Agora veja, uma pessoa com deficiência, um cadeirante, será que ele tem toda essa mobilidade? Será que ele consegue andar por qualquer rua dentro do Brasil? A gente sabe que não. Principalmente nas periferias, praticamente nem calçada existe. Então veja que o seu direito de locomoção já fica um pouco mais cerceado. Uma pessoa com deficiência visual, que tem a cegueira total, não enxerga nada. Ela vai pegar um ônibus. Quantos itinerários de ônibus você já viu em braille? Para que ela consiga passar o dedo e identificar o itinerário do ônibus, a hora que chega, qual que é o ônibus, para onde vai. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Então, veja, nós precisamos regulamentar isso. E aí nós temos a Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e que vai equilibrar um pouquinho mais isso, vai trazer algumas determinações visando dar uma igualdade maior. Então, veja que Aristóteles definia isso. Tratar com igualdade é tratar os iguais que estão iguais de maneira igual. Agora, tratar os desiguais de maneira desigual na medida da sua desigualdade. Isso realmente é a igualdade. A Constituição, ela diz que perante a lei todos serão iguais, mas nós vimos aí que a lei, com base na própria Constituição, muitas vezes vai estabelecer aí algumas distinções, algumas diferenciações, tá bom? Nós já vimos que
Não importa se ele é um brasileiro, se ele é um estrangeiro, se ele é um estrangeiro residente ou não residente, ou até mesmo pessoas jurídicas poderão ser titulares de direitos fundamentais. Então, a gente tem que fazer uma interpretação um pouco mais extensiva aqui do caput do artigo 5º. O inciso 1 vai dizer para nós que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, homem e mulher são considerados como iguais, tanto em direitos como em obrigações. Isso aqui é resquício de uma questão histórica, tá certo? As leis são feitas com base histórica, meu amigo. Não tenha dúvidas. Muito do que está na Constituição é devido à história que nós passamos. E a gente sabe que as mulheres passaram por um período de tempo onde elas nem sequer tinham quase direitos. Não faz muito tempo que a mulher consegue votar, ela consegue trabalhar. Até hoje existe uma certa discriminação, né? Foi feito um estudo há um tempo atrás identificando que os cargos ali na alta administração de empresas privadas, elas não ocupavam, eram poucas as mulheres que ocupavam. Inclusive, a gente teve até aí um entendimento aí já dentro do judiciário de que tem que haver um equilíbrio na indicação ali para mulheres comporem determinadas comissões, né, seja lá de concurso público, seja para indicação para atuar como desembargadores em tribunais e assim por diante. Então, isso cada vez mais vai se tornando uma necessidade justamente para haver o equilíbrio, para haver a igualdade, porque é assim que a gente vai realmente alcançar a igualdade, tá bom? Então, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Repare essa vírgula, nos termos desta Constituição. O que isso quer dizer? Que a própria Constituição Federal, ela pode e estabelece algumas diferenciações. A Constituição estabelece algumas diferenciações entre homens e mulheres. Por exemplo, quando ela torna o serviço militar obrigatório para os homens. Por exemplo, quando ela diz que tem que haver um incentivo ao mercado de trabalho da mulher. Então, a própria Constituição estabelece algumas diferenciações. A lei não vai poder fazer isso, né? Porque é o que a Constituição diz. Agora, a própria Constituição, sim, ela pode, porque ela é a lei maior. Ela que está no topo da pirâmide de Hans Kelsen de hierarquia das leis. Nenhuma outra lei ou norma pode contrariar o texto da Constituição Federal. Então, imagine uma pirâmide, a Constituição está aqui, ó, no topo. Nenhuma outra lei que está abaixo da Constituição vai poder contrariar o seu texto. Seja uma lei ordinária, seja uma lei complementar, seja uma lei delegada, e assim por diante. Tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu disse para você, olha só, o caput do artigo 5º destaca a importância deste princípio, que é a igualdade, ao afirmar que todos são iguais perante a lei. Não bastasse isso, complementa dizendo, sem distinção de qualquer natureza. A igualdade é a base de um sistema jurídico justo. Evidentemente, essa igualdade deve ser vista em termos relativos, no sentido de que os iguais devem ser tratados igualmente e as situações distintas devem ser tratadas distintamente, na medida de sua desigualdade, de acordo com a máxima aristotélica, Aristóteles, de que os iguais devem ser tratados de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade. O que se veda é a discriminação arbitrária e injustificada. Assim, por exemplo, não é inconstitucional a norma que preveja a contratação somente de homens para concurso de agente penitenciário de uma prisão masculina, ou o pagamento de determinados benefícios em dinheiro somente para os reconhecidamente pobres, por exemplo. Então, foi como eu disse. Embora a lei traga a igualdade, a gente vai ter que estabelecer algumas exceções, porque são exceções justificáveis. E dei alguns exemplos. Aí no material seu estão outros exemplos. É isso. Compreendeu? Se ficou alguma dúvida, manda aqui pro professor que eu estou à disposição para te ajudar, tá bom? Pode ser pelo Facebook, pode ser pelo Instagram. Facebook eu acabo usando pouco, mas pode ser pelo e-mail, enfim, meu amigo, eu estou aqui à sua disposição, tá certo? Envie e-mail aí para o Qualis Concursos, que é repassado aí para os professores responder todas as suas dúvidas. O que importa é você não ficar com dúvidas, tá bom? E aí nós temos lá o inciso 1, que trata da igualdade entre homens e mulheres, como eu já te expliquei um pouquinho. Embora o caput do artigo 5º consagre a igualdade genérica entre todos os brasileiros sem distinção de qualquer natureza, o primeiro inciso do artigo 5º de nossa Constituição achou por bem reforçar, em virtude das históricas injustiças contra o sexo feminino, a igualdade entre homens e mulheres. E aí, como eu disse,
Note que a expressão nos termos dessa Constituição implica que a Carta Magna pode estabelecer distinções que, a princípio, não serão julgadas à luz desse princípio, como é o caso da isenção do serviço militar às mulheres em tempos de paz, ao passo que a legislação inferior somente pode estabelecer as distinções que visem o estabelecimento da igualdade, ou seja, tratar desigualmente os desiguais. Entende que a igualdade, então, ela significa que a Constituição diz que todos são iguais. A lei, abaixo da Constituição, pode dar um tratamento diferenciado? Pode. A exemplo do que a Lei 13.146 faz, o EPD, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Só que ele dá esse tratamento desigual para quê? Para equilibrar a balança, para tratar os desiguais na medida da sua desigualdade, senão ficaria assim a balança. A gente precisa tentar equilibrar um pouquinho mais ela, compreende? Então essa é a igualdade aqui trazida pela Constituição Federal. Temos ainda o inciso 2 do artigo 5º, que vai trazer um princípio bem importante, que é o princípio da legalidade. Dispõe o inciso 2 do artigo 5º de nossa Constituição Federal que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ora, meu amigo, nós vivemos em um Estado democrático de direito. E que isso quer dizer? Que nós adotamos a democracia como regime de governo, ou seja, governo do povo para o povo, e exercemos o poder através de representantes eleitos. Só que somos um Estado de direito. O que isso significa? Significa que nos pautamos na lei, nos pautamos no nosso sistema jurídico para atuação. E aí, então, a legalidade significa o quê? Que nós, cidadãos, temos a liberdade de fazer o que nós bem entendermos. Somente a lei é que vai poder dizer para nós o que nós podemos ou o que nós não podemos fazer. Né? Na verdade, corrigindo, não é que a lei vai dizer o que nós podemos. A lei vai dizer o que não podemos fazer. Porque o que a lei não proíbe é permitido. Então, teoricamente, se a lei não fala nada sobre determinada conduta, por exemplo, ser professor em cursos preparatórios para concursos públicos, não tem uma lei que proíba, não tem uma lei que vede, certo? É claro, algumas carreiras vão ter algumas vedações a mais, mas mesmo assim ainda, a princípio, não me recordo de nenhuma carreira que seja proibido. Juízes, né, dão aula em cursos preparatórios, delegados, policiais dão aula em cursos preparatórios. Normalmente o magistério é uma função bem excepcional, que é permitida, mesmo que a pessoa exerça um cargo público, normalmente o magistério acaba sendo permitido. Outras atividades é outra história. E aí você vai estudar com maiores detalhes dentro do direito administrativo, quando você estuda, por exemplo, o Estatuto dos Servidores Públicos. Lei 8.112, no caso federal, cada estado tem o seu. O estado de São Paulo, por exemplo, é a Lei 10.261, 68. Então, normalmente, essas proibições vão estar previstas no regime jurídico único, que rege aquele cargo, que rege os servidores públicos, os funcionários públicos, tá bom? Então, voltando aqui para o que estávamos falando sobre a legalidade, você pode fazer o que você bem entender. O que você não pode fazer é o que a lei proíbe. Se a lei proíbe, aí você não poderá fazer. Mas se a lei não proíbe, meu amigo, você pode fazer o que você bem entender. Você pode fazer desde que não seja proibido. Então ninguém é obrigado a ter uma conduta ou deixar de ter uma conduta se a lei assim não determinar. Então somente a lei é que vai nos obrigar a fazer alguma coisa. Por que a gente se alista no exército, os homens? Porque a lei determina assim. Entende? Agora, por que eu dou aula em cursos preparatórios para concursos públicos? Porque a lei não proíbe. Então, nós somos obrigados a fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei. Professor, então essa legalidade é a mesma legalidade lá do artigo 37 da Constituição? Não. E a gente vai estudar com maiores detalhes quando a gente vai conversando com você sobre o próprio artigo 37, tá? Lá a legalidade é a legalidade voltada para a administração pública. É um pouquinho diferente. É um conceito diferente. Aqui a legalidade é aplicada ao cidadão, ao particular. Então você só será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo somente por lei. É a lei que vai determinar isso a você. Tranquilo? Legal? Então é isso, olha só. Sendo o Brasil um Estado democrático de direito, a lei encontra-se acima dos particulares e do próprio Estado. É o império da lei.
sendo que a exigência de comando legal para a imposição de obrigações se caracteriza como a principal garantia do cidadão contra o arbítrio estatal e também contra a opressão por parte de outros particulares. E aí, quando nós dizemos que somente a lei vai te obrigar a fazer ou deixar de fazer algo, o que nós podemos entender como lei? Olha só, tá aí. Um decreto. Um decreto é considerado como lei? Não lei em sentido estrito. Não. O decreto é uma norma. Você falar em lei em sentido amplo é uma outra história, mas o decreto ele não pode inovar no mundo jurídico. Porque o decreto que é expedido pelos chefes do executivo, governador, presidente, ele vai regulamentar a aplicação da lei. O decreto não pode inovar no sistema jurídico. Porque se ele assim o fizer, ele estará extrapolando. Será considerado como um decreto que extrapolou. Porque ele não pode inovar no mundo jurídico. Existe um abuso naquele decreto. Entende? Então, quando a Constituição fala que somente a lei vai te obrigar a fazer ou deixar de fazer algo, a gente vai entender lei como alguma dessas espécies normativas, espécies legislativas, que estão previstas lá no artigo 59 da Constituição Federal. Então, a Constituição é lei? Sim. As emendas constitucionais, que são um exercício do poder constituinte derivado reformador, né? Ou seja, alterações na Constituição, elas são consideradas como lei? Sim. Não. Lei complementar também é lei. A lei complementar é aquela que exige um quórum de aprovação maior do que a lei ordinária. Por quê? Lei complementar e lei ordinária são leis que são feitas pelo Poder Legislativo. Senado, deputados federais, né, no âmbito federal. Mas tem diferença entre elas. Para algumas matérias exige-se lei complementar. Por exemplo, criação de tributos. Né? Agora, para outras situações, não necessariamente se exija a lei complementar. Então, tem diferença entre elas? Tem. Primeiro, a matéria que vai ser tratado. Tem certas situações que só podem ser tratadas por leis complementares. E o quórum de aprovação, por exemplo. Aprovar uma lei complementar é mais difícil que aprovar uma lei ordinária. Para aprovar uma lei complementar, você precisa de 50% mais um do total daquela casa. Já para aprovar uma lei ordinária, é 50% mais um dos presentes naquela votação, respeitado o quórum de início de votação também. Temos as leis delegadas. A lei delegada é aquela lei que o legislativo delega ao executivo para ele fazer. Então, o legislativo passa os limites de delegação e o próprio executivo faz a lei. Então, é considerado como uma espécie legislativa que pode restringir direitos. Medida provisória também é uma espécie legislativa que pode determinar o que você vai fazer ou deixar de fazer. Decretos legislativos e resoluções. Então, guarde isso. Essas são as espécies legislativas que poderão fundamentar aquilo que está no inciso 2. Então, para você ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, tem que ser através de uma dessas espécies legislativas. Se for um decreto, vai poder? Não, não está aí. Entendeu? Compreendeu? Absorveu? O decreto só vai regulamentar as disposições da lei. Evidentemente, para que a lei possa impor obrigações ou restringir direitos, deve ser elaborada de acordo com as regras do processo legislativo e ser materialmente compatível com as normas constitucionais. Se tal não ocorrer, ela será inconstitucional, não gerando quaisquer efeitos, como se nunca tivesse existido, efeito ex tunc da declaração de inconstitucionalidade. Então, uma lei ela tem que respeitar o processo legislativo. Tá? Porque uma emenda constitucional, como que a gente aprova uma emenda constitucional? Tem que passar 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, ou vice-versa, dependendo de quem foi apresentado esse projeto. Em cada votação vai ter que ter 3/5 de aprovação. Então, pega lá o total daquela casa e calcula os 3/5, tem que ter 3/5 de aprovação. Entende? Então, tem ritos próprios. Tem ritos próprios para aprovação das leis. E é isso que está sendo dito aí na parte final do material, que as leis têm que obedecer os seus ritos, têm que obedecer o processo legislativo. Tá? Caso contrário, se ela não respeitar o processo legislativo, ela vai ser considerada como inconstitucional. E aí vai retroagir os seus efeitos no tempo. É como se ela nunca tivesse existido. É claro, até isso acontecer, às vezes dá muito pano para manga, mas é o que determina aí a nossa Constituição. Tá bom? Professor, tem diferença entre princípio da legalidade e princípio da reserva legal? Alguns autores vão dizer que são sinônimos, mas tem autores que estabelecem essa diferenciação. Então depende um pouquinho aí
da doutrina que for utilizada pelo examinador. O que não quer dizer também que, por mais que seja a mesma banca que aplique o concurso, nem sempre é a mesma pessoa que faz a prova. Então pode ser que de um concurso para o outro esse posicionamento mude, e por isso que eu acho importante trazer para você aí de casa, tá? Então, embora alguns autores tratem como sinônimos, outros autores entendem que não são sinônimos. Por exemplo, Alexandre de Moraes, José Afonso da Silva, que é um doutrinador muito utilizado em provas de concurso, vão dizer que são situações distintas. Para eles, o princípio da legalidade é mais amplo que o princípio da reserva legal. Tá? De acordo com eles, o princípio da legalidade seria mais amplo e envolveria todas as espécies normativas previstas na Constituição Federal. Já o princípio da reserva legal ocorreria quando a Constituição reservasse o tratamento de determinada matéria à disciplina de lei formal, que é aquela aprovada pelo Legislativo de forma solene, e excluiria, por exemplo, as medidas provisórias e leis delegadas. Como exemplo, temos o inciso 39 do artigo 5º, que vai dizer que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Resumindo, para eles, tá, a legalidade é mais ampla que a reserva legal. Legalidade envolve todas essas espécies normativas que nós vimos aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui. Ó. Todas essas espécies normativas. Então, para eles, essa é a legalidade. Agora, para eles, o princípio da reserva legal, ou seja, aquela situação deve ser reservada à lei, mas aqui o princípio da reserva legal, ele é mais restrito que a legalidade, porque excluiria as leis delegadas e excluiria as medidas provisórias, porque medida provisória é feita pelo chefe do executivo, presidente, governador, por exemplo, tá? É um ato que tem força de lei. Depois vai ser votado pelo legislativo, vai, mas até que seja votado pelo legislativo durante um determinado período de tempo, ela gera efeitos. Então, por isso que a gente entende como sendo, está dentro aqui da ideia de legalidade, mas quando a gente fala de reserva legal, já para esses doutrinadores não entraria. Então, quando nós falamos aqui do inciso 39, que é o princípio da legalidade, da anterioridade aí, que vai dizer não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, aqui seria a lei e a lei aqui aplicando o princípio da reserva legal. Então, nós excluímos medida provisória, nós excluímos leis delegadas. Então, não pode uma medida provisória ou uma lei delegada definir um crime, instituir um crime. Entende? Então, por isso que eles fazem essa diferenciação aí, tá bom? Tá vendo que o conteúdo, ele é um conteúdo aprofundado aqui no Qualis Concursos, por quê? Porque eu quero que você passe. Não estou preocupado aqui com o tempo que nós vamos ficar em cada bloco de aulas. Não, meu amigo, eu estou preocupado com você aprender. Você ter condições de acertar questões que caiam em prova, tá bom? Então, essa parte de teoria a gente vai tratando devagarzinho, realmente para você ter um conhecimento sólido, tá? Vamos lá. Proibição da tortura. Olha só, isso está lá no inciso 3. A proibição da tortura, você tem que entender por que isso, professor. Nós viemos de um período ditatorial. Negar a ditadura é negar o nosso passado. Agora, é claro, se ela foi boa ou ruim, aí já é um outro argumento. É uma outra história. Se ela foi boa ou ruim, é outra conversa. Agora, que ela existiu, ela existiu. Negar a ditadura é negar o nosso próprio passado. E a ideia aqui da proibição da tortura é justamente tentar impedir muitos abusos ali que aconteceram dentro do período ditatorial. Então, a própria Constituição traz a proibição da prática de tortura. Então, além de colocar a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos de nossa República, porque se você olhar quais são os fundamentos da República, é o sócio de Vaplu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República. Então, a Constituição Federal, possivelmente aí, influenciada pelos excessos do regime ditatorial que lhe antecedeu, expressamente declara no inciso 3 do artigo 5º a inadmissibilidade da tortura. E aqui a tortura não é só a tortura física, mas também a tortura psicológica e também o tratamento desumano ou degradante. As pessoas têm que ser tratadas como seres humanos que são. Não podem ter um tratamento que a degradem, que a coloquem em uma condição de inferioridade a ser um ser humano.
E aí o inciso 3 vai trazer para nós que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E essa proibição não comporta exceção de qualquer natureza, quanto à justificativa e alcança a todos indistintamente, sejam eles nacionais ou não, até mesmo os presos, os criminosos, que representam sérios riscos à sociedade, não poderão ser torturados, não poderão ter um tratamento desumano, não poderão ter um tratamento degradante, tá bom? Não poderão ter um tratamento cruel, um tratamento indigno. E aí, essa norma aqui do inciso 3, ela acaba sendo complementada pela norma do inciso 43, que vai dizer que a lei considera crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então tá vendo que a tortura, ela não é aceita no Brasil, ninguém vai ser submetido a ela de acordo com a Constituição Federal, e ainda, quem praticar a tortura, entenda que isso vai ser um crime, já, o que a Constituição diz é que isso vai ter que ser tipificado como crime, e existe a Lei 9.455 de 97, que vai regulamentar os crimes de tortura, e que vai dizer que tortura é o ato de constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou sofrimento mental. Então, nós temos já isso tipificado como um crime. Isso já está previamente definido na lei como um crime. E aí, quem praticar a tortura, pratica o crime de tortura. E aí, esse crime vai ser inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Quer dizer, não pode pagar fiança para responder o processo em liberdade, não pode ter o perdão do presidente ou o perdão pela lei. Entende? Então, isso que é importante. Depois a gente vai estudar as normas desse inciso com mais profundidade quando a gente chegar lá, mas é importante você já ir complementando aí o seu estudo de acordo com a ligação que existe entre esses diversos incisos. E, professor, mas alguém é condenado por tortura? Sim, sim. É bem comum, principalmente no meio policial. O policial está muito exposto a ser acusado, né, de diversas situações. Então acaba acontecendo. Muitas vezes ali o policial acaba sendo acusado e condenado por tortura, porque acabou ali excedendo um pouco no limite da ação policial, né? Acabou ali excedendo um pouquinho. Então acaba que nós temos algumas condenações aí, tá certo? Tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Então, e aqui depende um pouquinho, né? A lei ela traz uma certa situação, mas vai depender do caso concreto. Imagine uma pessoa que, por exemplo, sob violenta emoção, ao ver uma determinada situação ali, ela fica vislumbrada e ela começa a dar chicotadas em outra pessoa. Você está torturando a pessoa. Né? Não temos penas de caráter cruel. Não importa o que aconteceu, você não vai poder fazer isso, né? Agora, é claro, numa atuação policial, uma pessoa que está em fuga, o policial ir lá e conter aquela pessoa, fazer o uso moderado da força é uma coisa. Agora, ele pegar um chicote e começar a bater na pessoa é diferente, né? Isso já tivemos algumas decisões judiciais sendo considerados como tortura. Então, isso pode acontecer, tá bom? Então, é isso que eu queria tratar aqui dentro desse bloco de aulas. Com você aí de casa, meu amigo e minha amiga. Então, no próximo bloco, a gente vai dar continuidade aí aos demais incisos. Você viu que tem bastante conteúdo e eu não estou com pressa para nós vermos esse conteúdo. Eu quero trabalhar aqui de uma maneira a você realmente poder absorver cada um desses incisos. Só que não adianta também só assistir a aula do professor. Você vai ter que pegar, fazer a leitura disso dentro do texto da Constituição Federal para conseguir memorizar e fazer bastante exercício. Caso tenha ficado alguma dúvida, até porque também, né, a nossa aula aqui, a ideia é trazer de uma maneira aprofundada, mas também não ficar ocupando muito o seu tempo, porque eu sei que você tem outras disciplinas para estudar. Então pode ser que uma dúvida ou outra eventualmente ainda fique, e eu me coloco à disposição para esclarecer isso para você. Envie e-mail para o Qualis Concursos ou para o próprio professor Evandro Musi, não tem problema. Envia lá para mim que eu vou ter o maior prazer de ajudar você, tá bom? Agora eu desejo a você aí de casa, meu amigo e minha amiga, um excelente dia de estudo. Até mais!